Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Fim de ciclo, fim de bull market, início de bear market. Esta é a narrativa do momento. Este é o consenso. Muitos falam que o ciclo chegou ao fim. Eu obviamente discordo, mas eu quero te mostrar 3 indicadores que têm uma assertividade espetacular e que, somados, nos colocam que a maior probabilidade é seguirmos em alta. Eu vou te mostrar tudo neste vídeo, então fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que eu vou pedir para você, antes, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e apertar o like, caso esse vídeo faça sentido para você. E é claro, eu vou convidar você a participar do nosso grupo geral do Telegram. É um local em que eu passo insights, análises e trago atualizações do mercado de forma totalmente gratuita. Tem muita informação bacana em primeira mão para você. Segundo o link da descrição, aguardo a sua participação. Pois bem, estamos diante de uma correção. Na última sexta, eu falo dia 10 de outubro, tivemos uma queda brutal. O mercado continuou no seu movimento de baixa e nós passamos a última semana falando justamente de uma armadilha. Mas, além de olhar para o curto prazo, nós temos que olhar para o macro, porque é o macro que define como está a saúde do ciclo, se estamos em uma tendência de alta ou em uma tendência de baixa. E nós temos 3 indicadores bem objetivos que podem nos mostrar que a tendência segue totalmente saudável. Muitas vezes, esses indicadores foram ativados e, não por uma coincidência, em todos os momentos, a narrativa de fim de ciclo apareceu. Vamos lá, eu não quero perder mais tempo e vamos começar com a média de 50 semanas. Ela serve muito bem para nos dar base para a solidez da tendência de alta macro. Veja que nós tivemos diversos toques e até muitas vezes perdas sem confirmação desta média, mas que trouxe a mesma narrativa de sempre. Fim de ciclo. Acabou, já era, vamos abaixo, perdemos a tendência de alta. É crash, é crise, crise não, também pode ser crise, é início de bear market. Nós inclusive tivemos no início do ciclo um crash rápido, que lembra muito a situação que nós estamos vendo dos bancos norte-americanos. Oh meu Deus, os bancos vão quebrar? Crash. Só que não, oportunidade, crash, oportunidade, crash. Oh meu Deus, carry trade japonês, vamos entrar em recessão. Crash, armadilha, armadilha que falamos nos últimos dias. Aceleramos. Crash, recessão, tarifas de Trump, tarifa 1.0, tarifa 2.0. Em todos estes momentos, vimos a narrativa de fim de ciclo, que culminou com o toque ou a aproximação da média de 50 semanas e nos catapultou para faixas superiores. Um indicador faz verão, um indicador sozinho adianta de alguma coisa? Obviamente que não, a gente sempre usa a confluência de vários indicadores. E tem um que eu utilizo há muito tempo e já mostrei aqui por diversas vezes, mas faço questão de apresentar mais uma vez. Não existe fim de ciclo em medo extremo. Geralmente, o medo e o medo extremo marcam fundos, marcam oportunidades de compra. E é exatamente o que nós vimos no medo, no fundo. Nesta área batemos medo, batemos medo, batemos medo extremo, medo extremo, medo extremo. Neste momento estamos em medo extremo? Sim! Nós atingimos medo extremo no último sábado,
atingimos antes de ontem e ontem seguimos em medo extremo. Mais uma confluência para nos casar com a média de 50 semanas. Então nós tivemos por diversas vezes confluências entre medo extremo e o toque da média de 50 semanas. Perfeito? Só 2 indicadores? Esses aí eu já conhecia, você pode até falar. Mas tem um indicador que também é muito assertivo e demonstra a saúde do mercado e a naturalidade em correções como estas. O que nós temos? Nós temos o seguinte, que uma tendência de alta saudável, ela é formada de topos e fundos ascendentes. Nós não queremos ver uma aceleração como esta. Exatamente como estamos vendo no ouro. O ouro está tendo uma aceleração parabólica, o que é um problema. Por quê? Porque a gente começa a desgastar a pressão compradora. Ela começa a ter uma exaustão. Veja que a gente está em um movimento parabólico. Não tem correção, não tem fundo ascendente. Isso começa a ficar perigoso. Isso começa a ficar, de fato, algo que não é tão saudável. O que é um movimento saudável? É um movimento de escadinha no mercado, em que a gente tem o seu topo e o fundo ascendente. Fundo ascendente. Fundo ascendente. Entenda o fundo ascendente como um pit stop para reabastecimento e para que você possa seguir viagem. Este pit stop também tem um nome, base de preço. Nós temos a base do preço, a base do preço, a base do preço. E nós sabemos que quanto maior o tempo gráfico, mais importante é a base de preço. Ou seja, se eu estou olhando para o macro, estou vendo uma correção no macro, quando eu vejo uma base de preço, eu tenho um ponto importante que pode ser oportuno para investimentos. E qual é o tempo gráfico mais importante que a gente considera? É o gráfico mensal. O gráfico mensal, ele mostra exatamente que estamos em uma tendência muito clara de alta. Nós temos uma tendência formada de fundos, topos, fundos ascendentes, topos, fundo ascendente, topos, fundo ascendente, topo, fundo ascendente, topo e fundo ascendente que está a caminho de se formar. E o fundo ascendente ou base de preço no gráfico mensal é formado quando o RSI... O que é o RSI, Luan? Vem aqui, índice de força relativa, apaga isso daqui. Índice de força relativa, deixa eu tirar só esta média. Quando o índice de força relativa no gráfico diário bate em sobrevenda, eu tenho a formação da base de preço mensal. Então vamos marcar o passado e vamos verificar se nós tivermos esta base de preço formada. Crash FTX. Nós tivemos aqui, lembra, medo extremo, e tivemos o toque aqui no RSI abaixo de 30, sobrevenda. Tivemos o mesmo movimento no crash dos bancos. Medo extremo, tivemos RSI diário em sobrevenda. Tivemos um crash aqui e caminhamos para a mesma, não vou gaguejar, né? Não vamos gaguejar, o mesmo alerta de sobrevenda no gráfico diário, no RSI diário. Acelerou, 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 começou a corrigir, primeira correção forte. Opa, peraí, tivemos aqui. Segunda correção forte foi aquela pernada agressiva do carry trade. Lembra? Medo extremo com RSI diário em sobrevenda. Acelerou, 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 começou a cair. Oh, meu Deus, é crash
é crash, vemos o que? O diário em sobrevenda. E agora, a gente acelera. Peraí, cadê o RSI diário em sobrevenda? Deixa eu dar um zoom. Não bateu? Como assim? Por que a gente não consegue visualizar aqui? Porque a gente teve a queda e a recuperação no mesmo dia. Aí a gente olha para o RSI Levels. No RSI Levels eu vejo pelo preço do mercado se a gente atingiu o RSI do gráfico diário em sobrevenda. E veja, nós atingimos ele em 101.600 dólares. Check. Atingimos sim o RSI diário em sobrevenda. Então nós temos aqui mais um ponto. Eu quero agora juntar média de 50 semanas, que serve como suporte, medo e medo extremo, combinado à base de preço mensal. Vamos dar uma olhada. O que aconteceu em todos os movimentos em que tivemos a confluência com esses três indicadores? Luan, vamos ignorar esses dois aqui. Tudo bem. Vamos começar deste ponto. Nós tivemos a perda da média. Oh, meu Deus, é zero. Não tivemos a confirmação das perdas. Para que a gente tivesse isso, tinha que fechar abaixo de 24 mil dólares. Não tivemos este movimento. Ponto até a faixa de aceleração. 200%. Seguimos. Tivemos aqui o RSI diário em sobrevenda, mas este foi o ponto crítico, com o medo extremo sendo tocado. Nós temos aqui, deste ponto a este ponto, 122%. Os três indicadores. Crash. Oh, meu Deus, tivemos ponto, média, medo extremo. Vamos lá. 62%. E agora, pela quarta vez, nós temos um movimento com tripla sustentação. RSI diário em sobrevenda, base de preço mensal. O mensal está corrigindo. O mensal está indo em busca da sua base de preço. Temos a média de 50 semanas. Temos o medo extremo. Probabilidade, é certeza, é garantia? Não. Mas, se você soma isso, a confluência que nós temos com o ouro, nós temos mais um indicador. Veja, o mercado, ele é contraintuitivo. Em todas as vezes que nós vimos esta tríplice, nós vimos fim de ciclo. Pelo menos, não na realidade, mas sim na narrativa. E a narrativa e o consenso nunca estão corretos. Por quê? Porque a manada, o varejo, não dita as regras do mercado. É por isso que 98% das pessoas perde dinheiro e o consenso costuma estar errado. Não existe adivinhação, existe probabilidade. Lembre-se disso e analise com todo cuidado. Lembrando sempre, este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde eu apresento aquilo que eu estou fazendo, que eu vou fazer além de trazer alertas com base no gráfico, base histórica. Faz sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Eu me mantenho bullish. E você? Deixe sua opinião nos comentários. Eu volto a qualquer momento com atualizações e desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.